E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar um assunto sobre gênero e sexualidade que a gente está trabalhando em sociologia, tá? Então eu vou passar para vocês aqui o próximo slide, a importância do assunto. Então se a gente quer construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, a gente precisa tratar desse assunto, porque é um assunto bastante relevante, porque a gente vê inúmeros casos aí na mídia, a gente vê às vezes no dia a dia, no cotidiano da gente, né, em relação a amigos, parentes da gente, situações às vezes de desrespeito em relação à mulher. Então, apesar de a gente estar em pleno século XXI, numa condição já avançada, né, de sociedade, existem ainda algumas coisas que precisam mudar. Então, a sociologia ela vem justamente para trabalhar isso, né, para questionar essas coisas que estão ocorrendo na sociedade, tidas às vezes como verdades absolutas, tentando desnaturalizar aquilo que é tido como natural, como normal, como comum, né? Então a sociologia vem para fazer um pouco isso. Então existem papéis sociais que são colocados para o homem e para a mulher, e que existem então esses preconceitos às vezes criados em relação àquilo que o homem deve fazer e aquilo que a mulher deve fazer. Então desde a infância, né, já existe um pouco dessa condição. Quando um bebê ele está para vir, né, próximo do seu nascimento, então a família já escolhe se é menina, quarto rosa, se é menino, quarto azul. Depois, quando ele cresce um pouquinho mais, os brinquedos, né, os brinquedos do guri, do menino, é carrinho, e da menina é boneca, questões relacionadas assim a ser dona de casa, algo também nesse sentido, né? Então é uma construção social, e a sociologia então vem para questionar isso, né? Será que realmente isso está certo? Até que ponto isso pode, isso não pode? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente tinha situações, vamos citar o exemplo do futebol. A mulher não poderia jogar futebol, era feio a mulher jogar futebol, porque futebol era coisa de homem, né? Ou, por exemplo, em casa, o marido ajudar a mulher nas coisas da casa, cuidar dos filhos, isso também não era legal para o homem. Então, esses papéis sociais que são criados pela sociedade, a sociologia então vem questionar um pouco isso e, de certa forma, tentar quebrar esses preconceitos e tentar eliminar essa desigualdade, tentar diminuir, pelo menos, né, essa desigualdade, tá? De onde vem esse preconceito? De onde vem essa construção social? Isso vem de toda uma tradição, de toda uma carga cultural, de uma sociedade patriarcal. Na Grécia Antiga existia uma condição, né, uma tradição também, de que a mulher estava destinada às coisas do lar, às coisas da casa, cuidar dos filhos, das coisas que é próprio do lar, né? E ao homem era dada a condição de participar da vida política, de poder sair de casa e participar de eventos públicos, né? Então o homem tinha essa condição de privilégio se fosse comparado em relação à mulher. E de onde surgiu isso, né? De certa forma tinha uma relação com a crença de que os deuses haviam destinado isso, essa situação. E dado essa condição, né, a mulher é própria para o lar, segundo essa tradição, né, e o homem a condição de poder exercer atividades fora do lar, tá? Inclusive na questão da cidadania na Grécia Antiga, a cidadania era também uma cidadania restrita. Hoje a cidadania é muito mais ampla, né? A gente tem uma série de direitos e deveres,
Só que na Grécia Antiga, por exemplo, a mulher não era considerada cidadã. Então isso já também dava a ela uma condição de prejudicial, né? Ficava prejudicada nesse sentido, assim. Então, ser cidadão era para poucos na Grécia Antiga, geralmente homem, adulto, que tinha posses, né? Então a cidadania era restrita, então a mulher não poderia exercer a cidadania na Grécia Antiga. Falando do Brasil, no Brasil colonial também havia essa situação de uma sociedade patriarcal. Como se dava aqui no Brasil? O senhor de engenho, ele comandava a sua família, então ele tinha domínio sobre a sua mulher, sobre as suas filhas, sobre as suas empregadas, sobre as filhas das empregadas, né? Então ele era o centro de poder, ele comandava então tudo aquilo que acontecia na sua casa, né? Então isso também caracterizava no Brasil colonial essa tradição de uma sociedade patriarcal. O homem pode certas coisas, a mulher não pode certas coisas, tá? Depois do Brasil colonial, nós tivemos o Brasil imperial, que ainda, de certa forma, prevaleceu esse sistema patriarcal. A partir da chegada da República no Brasil, então, se instituiu, em 1932, o voto feminino no Brasil. Então, a partir de 1932... a mulher começou a ter mais participação na vida política do Brasil, pôde votar e ser votada, ou seja, ser candidata a algum cargo político também. Então foi um grande avanço em termos de legislação, nessa condição, colocando a mulher então num patamar um pouco melhor do que havia antes, né? Hoje, se tu for fazer uma pesquisa, se tu for fazer uma visita, por exemplo, na Câmara de Vereadores da tua cidade, tu vai perceber que o número de mulheres é bem menor do que o número de homens, devido a essa condição histórica, né, de que a mulher então ficou há muito tempo sem participar da vida política. Então, hoje em dia tem aumentado o número de mulheres, né, e isso tem feito uma melhoria nesse sistema político, porque a participação da mulher ela é bem importante também, porque a mulher traz a sua experiência, traz as suas ideias, né? Então é muito importante essa participação da mulher, a sua visão de mundo também, né? Contribui então para melhorar então esse sistema político que a gente tem, tá? Falando da diferença salarial, apesar, como eu falei, de a gente estar em pleno século XXI, existem algumas situações em que, por exemplo, a mulher gerente, ela ganha menos do que o homem gerente. Então, às vezes, exercendo o mesmo cargo político, o mesmo cargo dentro de uma empresa, ela ganha menos, né? Então, tem uma desigualdade ainda em termos de salário, bastante relevante. Ainda isso não é uma coisa inventada, existem pesquisas relacionadas a isso, tá? Então o papel da sociologia vem justamente para trabalhar essas diferenças, né? Questionar isso, até quando isso vai ficar prevalecendo, essa desigualdade. Então o papel da sociologia é muito importante nesse sentido de questionar essas verdades absolutas e tentar eliminar esses preconceitos, tá? Agora eu vou falar de alguns autores aqui. Tem a Simone de Beauvoir, ela fez um livro chamado O Segundo Sexo, em que ela trabalhou a questão justamente dessas questões relacionadas ao papel social. Como é que a mulher ela é tratada na sociedade, como é que quais os papéis são destinados a ela, né? Então a Simone de Beauvoir então ela trabalhou neste livro O Segundo Sexo. Então é uma autora bem importante, né, nesse sentido, tentando questionar então essa situação. Então, inclusive tem um livro aqui que fala sobre isso, tá? Simone de Beauvoir fala sobre o aspecto biológico.
utiliza os termos como fêmea e macho, mas amplia o foco para outras questões. Para ela, é a civilização e a construção social que define o tornar-se mulher. Então, como a sociedade, né, ela cria certas questões colocando a mulher numa determinada situação, né? É uma construção social, como eu falei. Então, não é uma coisa natural, né? Ela questionou isso, né? Não é natural ter a mulher exercer certas situações. É uma construção social, tá? O Pierre Bourdieu, então, ele trabalha a questão da violência simbólica. A violência simbólica, ela trabalha nessa questão de a vítima, às vezes, ela não se reconhecer como vítima, né? Devido a essa desigualdade, está tão internalizado, esse poder está tão internalizado dentro da sociedade, né, em que a própria mulher, às vezes, ela não reconhece essa desigualdade. Então, Pierre Bourdieu, ele desenvolve essa ideia, então, esse conceito de violência simbólica, porque a própria vítima, às vezes, ela não se reconhece como vítima, tá? Depois nós temos aqui a Margaret Mead, né, no livro Sexo e Temperamento em 3 Sociedades Tribais. Ela trabalhou 3 sociedades primitivas. Ela estudou, então, algumas questões de grupos da Papua Nova Guiné. Então, ela era uma antropóloga, né? E os antropólogos também se debruçaram muito em relação a esse tema. E a Margaret Mead, então, ela, junto com esses povos, né, estando lá diretamente com os povos da Papua Nova Guiné, ela pôde verificar que alguns papéis que para nós do Ocidente era comum a mulher exercer ou o homem exercer, para esses grupos, não. Né? Esses grupos, eles tinham atividades, tarefas diárias, em que o homem, às vezes, fazia tarefas em que para nós seria o papel da mulher. Né? Então, esse nosso conceito de sociedade, esse tipo de prática, dizendo que o homem tem que fazer tal coisa, a mulher tem que fazer tal coisa, ela questionou isso e ela verificou que é uma construção de determinada cultura. Então, a nossa cultura ocidental, ela tem esse tipo de prática, né? De colocar esses papéis definidos, né? Definindo papéis. O homem é para isso e a mulher para isso. Então, isso mostra, né, como a cultura influencia nas nossas práticas, tá? Depois, então, a partir da década de 60, no final da década de 60, então, através das revoluções estudantis e da revolução sexual, então, começou a ter mais discussões relacionadas ao papel da mulher na sociedade, tá? Então, a partir disso, então, nós tivemos a primeira onda feminista no século XIX e século XX, nos Estados Unidos e Reino Unido, lutavam por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos políticos. Depois, a segunda onda feminista, entre 1960 e 1980 também, buscando liberdade sexual, disparidade de salários, direitos civis. Então, um outro viés, né? Uma outra ótica ali, um outro prisma. Né? Primeiro lá, a primeira onda feminista, então, condições de trabalho e direitos políticos, basicamente, tá? E na segunda, então, a questão da liberdade sexual, a disparidade de salários e os direitos civis, tá? Então tem uma diferença entre a primeira onda e a segunda onda feminista. No contexto do iluminismo, o iluminismo ele ocorreu no século XVIII, tá? Ele foi o chamado século das luzes, onde os iluministas questionavam as práticas daquela sociedade da época. Então, os iluministas basicamente eram homens. E teve então essa mulher que é a Mary Wollstonecraft. Ela
trabalhou muito essa questão do direito da mulher. Então foi um destaque nesse sentido, porque numa sociedade onde o homem ainda tinha predominância em certas situações, ela foi uma mulher que lutou então pelo acesso à educação e à vida política e as demandas trabalhistas para a mulher. Então foi no século XVIII, no contexto do iluminismo, então, a Mary Wollstonecraft, tá? Trabalhou isso. Então, já desde o século XVIII já tinha uma demanda pelos direitos da mulher. Aqui no Brasil, então, se instituiu a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, tá? Essa lei procura evitar a violência contra a mulher, procura coibir, procura punir também os envolvidos ali que trabalham a questão da violência, né, contra a mulher, que são pessoas que muitas vezes, por se achar mais importante ou ter mais poder, acabam dentro do seio familiar ali tendo domínio sobre a mulher. Então muitas vezes os tipos de violência que a gente pode dizer, a violência psicológica, a violência moral, violência física e a violência patrimonial também, né? Porque muitas vezes o homem retira os bens da mulher, não deixa ela circular em certos locais, coloca algumas regras para ela que ela tem que cumprir, né? Então existem essas diferenças entre as violências, tá? A violência patrimonial, moral, psicológica e a física, tá? Aqui eu coloquei o dia 8 de março ali, ó, Dia Internacional da Mulher, então, onde se instituiu, né, essa data para homenagear as mulheres e fazer uma reflexão sobre a sua condição também. Tá? Então, ocorreu lá nos Estados Unidos, em Nova York, um incêndio numa fábrica onde algumas mulheres acabaram morrendo porque reivindicavam condições melhores de trabalho. Então, essa data de 8 de março então, ficou como uma referência na luta por igualdade em relação à mulher, tá? Em relação à situação de homem e a mulher. Então, essa data foi bem importante e até hoje serve como uma reflexão para nós desenvolvermos, né, esse pensamento aí. Será que a mulher precisa de mais direitos? Como é que está essa situação? Está sendo colocado em prática os direitos da mulher, tá? Então, para finalizar aqui, o gênero, né? o significado do conceito de gênero. O gênero, então, é uma construção social, aquilo que a gente já falou desde o início aqui. A sociedade cria alguns papéis definidos e isso se caracteriza, então, como o conceito de gênero. O gênero não é uma questão biológica, e sim uma construção social, tá? Então esse foi o nosso vídeo sobre gênero e sexualidade, da sociologia. Então espero que vocês tenham retomado algumas coisas que a gente tem visto, tá? Então um grande abraço para vocês e até a próxima.